Vale o seu terreno, casa ou apartamento, imóveis em geral, chame o corretor Marcelo Maicá, que ele resolve pra você. Acesse agora mesmo o imobiliario.com.br ou ligue 55 999 30 7904. Tenha a avaliação do seu imóvel gratuitamente. O Imobiliário, corretor Marcelo Maicá. Olá, olá, muito boa tarde para você que está ligado na 106.3 Rádio Fema FM. Agora 13h33. Vai começar, como acontece todas as quartas-feiras, o nosso espaço imobiliário. Para você aí que tem interesse em ficar por dentro do setor da habitação em Santa Rosa, o momento é esse. Então hoje, claro, mantendo o tema da área imobiliária, já falei aqui sobre o REURB, né? Sim. A regularização imobiliária, então trouxe uma parceira aí, a engenheira Karen, da Rota Empreendimentos, e é uma área que a gente está retomando aí a partir dos últimos meses, né? A gente retomou aí a captação de novas áreas, que são áreas que são demarcadas pelo município, né? Então a gente tem aí diversas áreas no município de Santa Rosa, com terrenos irregulares, com construções regulares, né? Que na verdade as pessoas moram, pagam IPTU, mas não tem a sua matrícula do imóvel, né? Sim. Não tem exatamente, né, a medição do seu terreno e não está no seu nome aí na documentação. Então muitas pessoas pagam IPTU e acham, não, tá tudo certo. E aí quando acontece alguma questão de venda, alguma questão de partilha, né, de falecimento, surgem os problemas. E a gente entra aí, né, em parceria, claro, com o município, né, para regularizar grandes áreas e fazer as medições, pegar os dados, né, de quem mora, de quem realmente tem a posse desses imóveis. E a Karen é especialista como engenheira, né, eu como corretor, né, na questão da captação, e a Karen aí sim na parte técnica de medições e tudo. E achei interessante convidar, né, ela como parceira de negócios aí, convidar para vir aqui explicar um pouco como funciona, né, desde o início até o fim da regularização, e como aí quem está nos ouvindo, quem vai nos assistir depois também nas redes aí, entender um pouco, né? Talvez não é você, mas talvez tenha algum conhecido, tem alguma uma parte mais no região, né? Mais no interior aí do município, né? Ah, não, mas a minha tia lá mora numa linha, e né, mora em algum local aí da cidade que realmente não está tudo certinho. Então, palavra a Karen aí para explicar um pouquinho para nós, né, e dar umas dicas aí pro pessoal. Maravilha. Boa tarde, tudo bem? Bom, como o Marcelo falou, né, o que acontece? Como a cidade teve uma grande expansão, a maioria dessas áreas são áreas que antigamente eram áreas rurais e que elas foram sendo urbanizadas. E o que aconteceu? A maioria do pessoal acabou comprando essas áreas por contratos de compra e venda. Então, com aquele contrato ali, eles acham que eles têm a propriedade, mas é o que a gente sempre diz. A gente tem a propriedade quando está registrado em matrícula. Então, isso acaba, como o Marcelo disse, ele desvaloriza o imóvel, né? Então, na hora de fazer a venda, acaba que o pessoal não tem esse entendimento e acaba se deparando com certas situações que precisam ser resolvidas. Então, hoje em Santa Rosa, a gente tem o REURB, que é a regularização fundiária. É uma legislação federal, tá? Desde 2017, e que agora ela começou a ser mais implantada aqui em Santa Rosa, região, justamente por ser... É um pouco diferente o processo. Ele veio para facilitar para as pessoas conseguirem ter esse registro, porém ele tem algumas etapas. A gente vai no local, né? São núcleos, não é um lote só. Tem que ser pego aquele núcleo, aquela parcela. O núcleo que a gente diz pode ser de 4 lotes, digamos assim, né? Mas é um núcleo. Então a gente entra em contato com o pessoal, nessa parte o Marcelo faz a captação dos clientes, entra em contato com eles, conversa, vai lá, faz as medições, tudo, medições do terreno, medições da casa, e depois entra com o processo junto com a prefeitura. Isso envolve topografia, envolve engenharia, envolve assistente social em alguns casos, quando ele é separado por 2 modalidades, que é o social específico. Era sobre isso que eu ia perguntar, sobre o que o município hoje está incentivando em termos de subsídio também para
esse trabalho? Hoje o município de Santa Rosa, como alguns outros no país, né, existe a legislação e eles têm aí uma chamada, né, federal para dar a celeridade, né, a esse processo. Então tem muitos processos acumulados e o município de Santa Rosa no último ano, aí, início desse ano, está montando uma equipe, né, de trabalho para agilizar todos esses processos, tá? Então é de interesse do município. Sim. Também porque na verdade tanto na área de mobilidade urbana, de energia, mesmo de IPTU, são como se fossem zonas escuras no mapa da prefeitura, assim, porque realmente os lotes é cobrado IPTU, mas não tem exatamente a medida, né, a topografia feita, realizada, não tá aquela medição na matrícula, né, não tá tudo registrado. Então, pro município é de interesse, sim, porque também valoriza economicamente aquelas áreas, né? Sim. Então, o município tem sim interesse em ajudar isso. Então a gente entrega, na verdade, os corpos, né, as peças do processo, e o município lá dentro que vai estar a chancela deles, vai dar a aprovação deles, né? Isso. Aí sim, com os engenheiros topógrafos deles vão analisar o nosso processo e dizer, não, ok, esses lotes aqui estão autorizados, e aí sim a gente vai para o registro de imóveis, né, para finalizar. Tem uma comissão dentro da prefeitura, então com todos esses com todo esse corpo, né, que é topografia, engenharia, a parte social, ambiental, isso também é levado em conta, que é como o Marcelo disse, eu acho que para o crescimento não é só a construção, mas a regularização em si também gera um valor economicamente no município, né? Sim. E para prestação, acesso de diversos serviços, né? Como modo geral, o imóvel, a área muitas tem vezes que estar regularizado. tu vive aí vamos dizer, num núcleo desses, e tu quer solicitar que ele tenha asfalto, que tenha meio-fio, que tenha esgoto, tudo, e na verdade iluminação. Isso, então, e na verdade a prefeitura vai dizer não, a gente dá prioridades para outros, né? Então, dessa forma, isso daí também muda. E retomando a questão, a gente tem sim 2 tipos de REURB, né? Que é o REURB, o social, né? Que quem não tem uma renda suficiente, daí faz a questão dessa análise, né? Análise social e tudo, e aí sim vai ser encaminhado para a prefeitura, né? Isso. Então, sem um custo como os outros têm, né? Isso. Como que daí é o particular, que tem uma renda, é uma área maior, que também é feito pela gente. Aí eu gostaria de dar um exemplo, por exemplo, assim, o que acontece, né? O que aconteceu na nossa região. Então vamos dizer, o meu bisavô veio aqui e ganhou uma gleba de terras. Aí foi tendo filhos, né? Foi crescendo a família e foi dividindo aquela gleba em áreas menores. Cada filho construiu uma casa em alguns hectares. De repente veio os netos e construíram ali. E hoje são áreas maiores. Mas como foi partilhando assim, e como era área rural, tu não conseguia botar lotes, por exemplo, de 500 metros e regularizar, né? Tu não conseguia fazer tudo, e na verdade tu nem fazia a topografia, tu nem media exatamente. Não, a minha área vai até a cerca, né? Normalmente vai até o rio, mas tu não sabe exatamente qual é essa medida, né? Então, o que é o REURB é justamente para isso, é como se a gente voltasse o processo.